Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Recanto de Luz, para essa tarde de segunda-feira, para a nossa exposição e passos. Pedimos que, se alguém não desligou o celular ou coloque no modo avião, para que mantenha-se o silêncio e a harmonia do ambiente. E alguns recadinhos básicos que a gente sempre faz aqui na segunda e no sábado, que são as doações de alimentos e materiais de higiene para ajudar as famílias que o Recanto de Luz assiste, tá? A gente precisa de tudo um pouquinho, então 1 quilinho de cada coisa que alguém ajudar, aí pode ser entregue nas segundas-feiras, durante a entrada para a reunião, nas quartas-feiras, que a gente tem as preces às 16 horas, nas sextas-feiras, que temos o nosso brechó, que também são convidados a vir ver, tem bastante coisa boa, bonita e barata. Também aceitamos doações de roupas e utensílios domésticos, que funciona nas sextas-feiras, das 14 às 17. E nos sábados, também na reunião pública às 20 horas. Então vamos nos acomodar. Quem quiser fechar os seus olhos, respirar fundo. Escolhi uma oração sobre paciência, que a gente precisa tanto, né? Paciência em todos os sentidos. É numa fila de supermercado, é no consultório médico para esperar a consulta, é num trânsito, né? Por coisas que a gente quer para ontem e que vai ser para bem depois de amanhã. Então, vamos lá. Senhor, fortalece-nos a fé para que a paciência esteja conosco. Por tua paciência, vivemos. Por tua paciência, caminhamos. Auxilia-nos por misericórdia a aprender tolerância, a fim de que estejamos em tua paz. É por tua paciência que a esperança nos ilumina e a compreensão se nos levanta no íntimo da alma. Agradecemos todos os dons de que nos enriqueces a vida, mas te rogamos, nos reguarde a paciência de uns para com os outros, para que estejamos contigo, tanto quanto estás conosco, hoje e sempre. Que assim seja. A nossa exposição de hoje está a cargo da nossa amiga Silvia. Boa tarde a todos. Que possamos nós compreender as lições do Mestre Jesus, a lição que nós teremos para reflexão na tarde de hoje, que vem desse livro, Jesus no Lar, escrito pelo espírito de Neio Lúcio, através do Chico Xavier, e que tem por título O Incentivo Santo. Jesus, ele se reunia na casa de Simão Pedro com os apóstolos para o que nós chamamos hoje de Evangelho no Lar, que eram reflexões que ele fazia junto aos seus discípulos e ao povo da época que também se reunia na casa, como os familiares e amigos. E eles estavam lá reunidos quando Tadeu, ele estava um pouco irritado. Com o quê? Com as suas próprias fraquezas. Tadeu se irritava consigo mesmo e ele dizia para o mestre que como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? Então, na realidade, Tadeu estava incomodado com as suas imperfeições, como todos nós que hoje ainda somos tão imperfeitos. E que muitas vezes essas imperfeições, quando nós começamos a despertar a nossa consciência para o bem, elas também começam a nos incomodar. Mas Jesus, como sempre, ele tinha um ensinamento, que é o ensinamento que hoje nós também recebemos. E aí ele vai e conta uma história, porque Jesus falava muito por parábolas.
E essas parábolas eram histórias que ele contava aos discípulos. Então Jesus diz o seguinte: um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando ervas e xaropes curativos, da cidade para os campos, utilizando-se para isso de um jumento caprichoso e inconstante. Quando, refletindo sobre os defeitos de que se via portador, este homem passou a entristecer-se profundamente. E aí ele concluiu que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu, pelo estado de impureza íntima. Então ele fez-se mudo. Ele era um homem que, como ele ia nas comunidades, ele pregava coisas boas, ele falava do bem, ele falava de amor ao próximo, de respeito. Mas como ele se sentiu muito imperfeito, ele se calou. E aí, então, ele teve um sonho. Num dia, sua consciência começou a lhe cobrar muito isso, que ele não pregava mais coisas boas. E as pessoas, aonde ele ia, começaram a sentir falta disso. E ele começou a se sentir incomodado, na realidade, porque ele se sentia tão imperfeito que não conseguia mais dar bons conselhos. E ele sonhou, então, que um anjo vinha encontrá-lo. E que, durante esse sonho, o anjo perguntou para ele: meu amigo, sabes quantos coices deferiu esse animal que tu usas para distribuir remédios? Durante o dia, por exemplo? E ele disse: muitíssimos. E o anjo perguntou para ele: quantas vezes terá este animal mordido os companheiros de estrebaria? Quantas vezes terá insultado o asseio de tua casa e horneado despropositadamente? E o discípulo ficou quieto, não conseguindo responder de pronto ao anjo tantas indagações. Aí o anjo então respondeu para ele: entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. Se esse jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos que esperam confiantes em ti? Volta à missão luminosa que abandonastes, e não te é possível, por agora, servir ao nosso Pai Supremo, na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo, como sempre o fizestes. Nas bênçãos do serviço, será mais facilmente encontrado os mensageiros de Deus. Então, o que Jesus, o anjo, disse para esse homem? Que aquele jumento que era imperfeito, ele era útil. E que nós não somos diferentes. Nesse ensinamento, Jesus quer dizer que, apesar de nós não sermos seres purificados, nós devemos atender aos nossos deveres, aos nossos compromissos aqui na Terra, de reconforto e bom ânimo a todas as pessoas e a todos aqueles que nos compartilham a existência, do mesmo jeito que aquele animal que era imperfeito trabalhava levando remédios de um lugar ao outro. Ele também era útil. E nós todos somos úteis
na obra de Deus. E toda vez que nós estivermos desenvolvendo o trabalho no bem, que nós formos distribuir o amor, a compaixão, a orientação aos outros com boa vontade, nós vamos estar acompanhados dos mensageiros de Deus. E quem são os mensageiros de Deus? Os nossos anjos guardiões, aqueles espíritos que nos protegem, que nos ajudam, que nos amparam. Eles nunca nos abandonam. Nós é que muitas vezes os abandonamos, os mantemos distantes, né? Pela nossa imprevidência. Nós somos espíritos imperfeitos, sim. Todos nós renascemos justamente para isso, para vivenciarmos novas experiências, novas situações que nos façam desenvolver as nossas virtudes morais. É para isso que nós estamos aqui, para nós trabalharmos em prol do amor divino, eliminando as nossas imperfeições e as nossas mazelas. Nem sempre é fácil, porque muitas vezes, e aliás quase sempre, né, nós não conseguimos reconhecer as nossas imperfeições. Nós achamos que nós somos tão certinhos, que nós somos tão corretos, mas nós temos uma facilidade tão grande de enxergar as imperfeições dos outros, de apontar o dedo e dizer, mas fulano é assim, ciclano eu não sei de que jeito, o outro faz aquilo. Mas apontar para nós e reconhecer é difícil. E é por isso que muitas e muitas vezes nós passamos por provas e por expiações tão difíceis e às vezes tão dolorosas. Mas essa é a forma que Deus tem de nos fazer pararmos, para que nós possamos refletir o que nós estamos fazendo da nossa vida, como nós estamos agindo. Será que nós somos tão certinhos assim mesmo? Que nós não estamos fazendo tantas coisas erradas? E esse trabalho no bem é o incentivo santo que Jesus fala que nós precisamos ter na nossa vida, qualquer um de nós. E por pior que nós tenhamos sido, por pior ser humano que possa ser, o criminoso mais bárbaro, o pior ser, nós podemos nos modificar e conseguirmos abrir as portas do céu para nós. Basta que a gente queira, que a gente tenha boa vontade de vencer as nossas imperfeições, de vencermos as nossas mazelas e nos corrigirmos, gente. Porque a gente pode quando a gente quer. A gente tem que ter força de vontade. E nós podemos fazer isso, na realidade, estudando os ensinamentos de Jesus, como nós estamos fazendo hoje aqui à tarde. É isso que nós estamos fazendo nesse momento. Tentando estudar os ensinamentos, aprender para quê? Para praticar o Evangelho de Jesus, que nos diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas nós esquecemos tanto disso, né? De amar o próximo, de fazer ao outro aquilo que nós queremos para nós. E a nossa primeira grande escola é a família. É lá que nós renascemos com os nossos afetos, com os nossos desafetos de vidas passadas, aqueles que nós magoamos muito, que nós lesamos, que nós ferimos de alguma forma, ou
que nós fomos feridos por eles, né? Mas que agora a gente vem junto, gente. E nós precisamos, na realidade, sermos pacientes, porque muitas vezes eles se tornam pessoas difíceis ao nosso convívio no dia a dia. Ou nós, que somos muito difíceis com eles, né? Mas isso a gente não acha, que nós somos difíceis com eles. Não, é eles que são difíceis conosco. Mas nós estamos justamente juntos para aprender a perdoar, a ter paciência, a sermos indulgentes com as imperfeições deles. Também esperamos que eles sejam indulgentes com as nossas, né? Porque nós também somos tão imperfeitos quanto. Mas, acima de tudo, família é para aprendermos a amar indistintamente. Amar de verdade. Amar é ter muita tolerância, é ter muita paciência. É nos deixarmos humilhar, é nos deixarmos muitas vezes agredir emocionalmente, ferir emocionalmente, né? Mas nós precisamos aprender. E sabe por que a gente se sente magoado, ferido e humilhado? Porque nós somos egoístas e orgulhosos. Se nós fôssemos humildes de coração, o outro faria todos os desaforos, por assim dizer, e nós não nos ofenderíamos, porque nós saberíamos perdoar. Mas como nós somos orgulhosos, não podemos muito compreender, digamos assim, né? Mas todos nós sabemos que pelo nosso livre-arbítrio, nós pedimos para Deus essa oportunidade, nós imploramos e Ele nos concedeu. Então, quando a gente está aqui encarnado, a gente tem que ter uma preocupação, que é nos modificarmos, mudarmos a nossa conduta, nos corrigirmos, fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar nos preocupando se o outro vai ou não fazer a sua parte. Não nos cabe a nenhum de nós isso. Não nos cabe essa responsabilidade. Mesmo que o outro não faça a sua parte, nós precisamos fazer a nossa. Porque nós só somos responsáveis pelas nossas atitudes. E muitas vezes nós falamos assim: se o outro não faz, por que eu tenho que fazer? Mas eu tenho que fazer porque é a minha responsabilidade. E somente eu vou responder a Deus pelas minhas atitudes quando nós voltarmos ao plano espiritual. E o livre-arbítrio de cada um permite que o outro faça as suas escolhas conforme quiser. Só que nós não podemos nos esquecer que a nós cabe trabalhar e orientar sempre para o bem e pelo exemplo. Porque o que a gente fala da boca para fora tem um significado. Mas aquilo que a gente pratica é o que conta. Porque falar é fácil. O difícil é pôr em prática. E nós precisamos trilhar o nosso caminho o mais reto possível, dentro da lei de amor e caridade. E para essa jornada terrena, ela é imprescindível que nós tenhamos uma fé, gente. Porque a fé é a única coisa que vai nos sustentar nas lutas do dia a dia. Se nós não tivermos uma fé, uma espiritualidade que nos ampare, que nos ajude, que nos aproxime de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, nós com certeza vamos fraquejar. E nós precisamos nos dedicar a isso.
Porque se nós temos que cuidar do corpo físico, que nós o temos aqui, que é a morada do espírito enquanto nós estamos nesse planeta, nós também temos que cuidar do espírito propriamente dito. Porque o espírito é o que carrega, é onde fica a nossa moralidade, a nossa espiritualidade. E nós estamos aqui justamente para nos melhorarmos, moral e espiritualmente. E Jesus já dizia naquela época, quando ele veio, que não existe nenhuma religião melhor que a outra. Não existe doutrina espírita melhor do que outra religião, ou outra religião católica, umbanda, ou seja, qualquer outra melhor. A religião melhor é aquela que transforma o homem num ser humano do bem, na prática do bem. Essa é a boa religião. E também, se ele não frequentar um templo, uma igreja, uma seita, mas ele for um homem de bem, ele está sendo filho de Deus mais do que talvez nós que frequentamos uma casa espírita. Então a gente sempre tem que pensar isso. O que Deus quer, o que Jesus nos ensinou, é que nós sejamos perseverantes no bem. Nos ensinamentos da doutrina espírita, nós encontramos as respostas que nós precisamos para as nossas dúvidas. Por isso que nós somos espíritas, porque aqui nós achamos as respostas que antes nós não encontrávamos, porque a maioria de nós veio de outras religiões. É, por exemplo, da onde viemos? Por que nós viemos? Para onde que nós vamos depois que nós morrermos? Por que nós passamos por tantos sofrimentos, por tantas provas, por tantas expiações? E são essas as respostas que nós encontramos nos ensinamentos da doutrina espírita. E é nesses ensinamentos também que nós aprendemos de que a morte não existe. Nós somos seres imortais. O que existe sim é que o espírito, quando morre o corpo físico, ele deixa essa vestimenta de carne aqui na terra e passa para o plano espiritual com outro corpo, que é o corpo fluídico, que nós chamamos, que a doutrina espírita nos ensina, que é o perispírito. E é com esse corpo que o espírito continua vivendo no plano espiritual até que ele tenha oportunidade de nova reencarnação, para continuar aprimorando e melhorando o nosso comportamento moral e espiritual. Nós vamos ter muitas reencarnações, até um dia nós chegarmos a espíritos perfeitos, que esse é o nosso objetivo. É para isso que Deus nos criou. Nos criou simples e ignorantes. E que através das nossas vivências nós vamos chegar a espíritos perfeitos, como Jesus, que é nosso irmão. Se ele chegou até lá, nós também podemos. Para isso, nós teremos que ter muito boa vontade. E não podemos perder essa oportunidade. Precisamos valorizar a chance de estarmos reencarnados. Porque essa oportunidade que nós que já estamos aqui, tem milhares de espíritos no plano espiritual querendo vir para cá. E nós muitas vezes estamos desperdiçando, pois não vamos desperdiçar. Se até hoje nós não fizemos a nossa parte, vamos começar a partir de hoje, que é para termos as chances de vir novamente para a Terra, que vai ser o planeta de regeneração,
porque nós não queremos ir para um planeta de provas e expiações, nós já queremos vir para o de regeneração, que é a Terra, né? Esse é o nosso objetivo agora. Então, vamos ser melhores, gente. Então, essa era a nossa reflexão para a tarde de hoje. Que tenhamos bom ânimo, coragem e boa vontade, para termos incentivo de continuarmos essa jornada plantando o bem. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós. Assim seja. Então, para encerrarmos, antes de ir para o passe, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Nosso Pai, que está em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino, de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo, da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Então, aguardamos em silêncio, que a nossa recepcionista vai chamar.